Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, todos bem? Todos estão bem? Todas também? Vocês estão bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Graças a Deus. Agradeço a presença de vocês. Estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema bastante interessante, que é a advocacia no Brasil e no mundo. Como que funciona a defesa dos direitos dos jurisdicionados aqui no Brasil e como comparado isso com o mundo? Como funcionam os sistemas jurídicos em outros cantos do país e se é muito diferente ou não? E é isso que estamos para tratar nesse dia em que eu estou muito bem acompanhado dos meus sócios do Brasil, Gustavo Fonseca e Ibrahim Bittar. Muito obrigado, senhores. E o tema está lançado, a proposta está lançada. O que vocês têm a dizer? O que vocês têm para aclarar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes? Eu colocaria aqui para começar uma diferença bem significativa, eu acho, por advocacia enquanto mercado, que é o formato em que a nossa advocacia ela é desenhada, ela é balizada aqui no Brasil, principalmente quando você fala da questão de não ser tratada como um negócio. Então, legalmente, estatutariamente, a advocacia ela não é um negócio, nem poderia ser. Apesar de que, com o avanço, né, do mundo, da tecnologia, da sociedade, do desenvolvimento, não há como nenhum escritório de advocacia hoje em dia ser gerido se não for como um negócio. Então, estamos, inclusive, aí diante de uma questão entre o ser e o dever ser aí, realmente, porque apesar das disposições legais, eu diria que uma grande parcela, para não dizer a totalidade, dos escritórios são tratados como empresa. Isso é diferente do que acontece em outros países, tomando, por exemplo, aqui o próprio Estados Unidos, a União Europeia, em alguns países, e a Inglaterra. Porque... Só um parênteses, me perdoa, a União Europeia não é país. Não, eu estou falando da União Europeia enquanto uma coletividade de países. Você me compreendeu. Obrigado. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você pode fazer, todos aqui que já estiveram lá em alguma cidade americana já viram os inúmeros anúncios de advogados, seja na televisão, sejam nas ruas, enfim, em vários locais, e é muito distante da nossa aqui, né? Sim. Apesar de recentemente ter havido uma flexibilização da publicidade para advogados, né? Mas está muito distante do que é aquela liberdade total que há em outros países. E outro ponto também no regime, né, social de negócio do escritório, na Inglaterra, por exemplo, você pode, inclusive, abrir capital do escritório na Bolsa. Então, assim, é algo totalmente diferente do nosso negócio, enquanto, pelo menos, assim, enquanto concepção, o escritório aqui está muito mais para um sacerdócio pela lei ali, aquele advogado que vai ser um consultor e não pode ser empresário. Ele está ali sendo remunerado pelos seus honorários enquanto atividade profissional, mas não como um negócio. Mas a realidade a gente sabe que é bem diferente, né? Eu tenho algumas visões sobre isso, eu concordo com o que o Gustavo falou em modo geral. Eu acredito que tem uma disseminação no Brasil e, em parte, a própria ordem, de forma geral, também coaduna com isso, que a advocacia não é uma empresa, ou seja, a atividade de advocacia não seria uma atividade empresária, muito embora o nosso Código Civil, eu sempre brinco, o 966, parágrafo único do Código Civil, ele permite, telespectador, na exceção que nós somos uma atividade empresarial, desde que tenha atividade de empresa, que são os 4 elementos de produção. Se eu tiver os 4, capital, trabalho, etc., eu tendo os elementos de produção, eu acredito que nós podemos ser empresários. Mas tirando a questão jurídica da Chegaste a escrever um TCC sobre isso, né? sobre isso. Enfim, ninguém leu. Eu gosto muito do etc, né? Porque são os 4 elementos de empresa. É capital, pessoas e etc. Eu vou resumir aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem um aparato normativo. Mas, independente disso, de forma geral, estou com o Gustavo, as pessoas ficam temerosas em falar que a gente tem uma atividade empresarial. Na prática, existem os escritórios mais, vamos chamar, artesanais, no sentido que é um advogado, uma secretária, tal, etc., aquele trabalho mais feito pessoalmente. Existem escritórios um pouco maiores que têm uma visão diferente do negócio, que aí sim, para mim, se comparam, tirando a questão normativa ou legal, a uma empresa, contas a pagar, contas a receber,
comercial, quem faz proposta, controle de processos internos, não só de processo judicial, né? O fluxo de processos internos. Então, para mim, isso é muito claro. E no Brasil temos uma trava num ambiente de negócio da advocacia nesse sentido, por todo o ambiente, todo um ecossistema. Só que assim, não adianta eu ter um ecossistema que talvez, de certa forma, foi ficando mais frágil ou modificado ao decorrer do tempo, porque a realidade do mercado se impôs. A realidade dos negócios, a realidade mercadológica se impõe à realidade de uma trava ou de um conceito pré-estabelecido. Um escritório da atualidade, um escritório da advocacia hoje no Brasil, um escritório de advocacia no Brasil hoje, e querer entregar um serviço jurídico de qualidade, eu estou com o Gustavo nisso, tem que se adequar às práticas empresariais, às práticas de mercado. Então, essa discussão, ela é uma discussão não acadêmica, é prática, porque alguns escritórios sofrem algum tipo de retaliação, ainda mais escritório talvez não tenha toda aquela tradição, mas crescem como uma empresa, esse é um ponto que alguns lugares têm no Brasil ainda. Temos uma questão diferente, que aí muito diferente do direito dos Estados Unidos ou lá da Inglaterra, que é o histórico de poder abrir capital. Aqui é impossível uma empresa dessa abrir capital, porque, via de regra, tem que ser uma SA, a sociedade de advocacia nunca vai ser uma SA, então a gente não conseguiria abrir capital e nem consegue mesmo. Seria muito legal, nós temos um pool de investidores que possam investir na advocacia como business, né? Como mercado. Poderia ser muito legal, na prática é impossível. Né? Uma pergunta. Se eu puder responder. Se Matos Filho abrisse agora capital para receber investimento, alguém tem dúvida de que apareceria muitos investidores? Muito. Até porque o Matos Filho é um escritório referência no Brasil, é admirado Sim. por todos nós, assim como outros escritórios grandes. É referência. O Matos Filho eu acho que é o único só no Brasil que apresenta relatório de transparência. Ele apresenta balanço. Exatamente. Nós temos um projeto, sem querer vender o nosso filhote, nosso peixe. O Fonseca Brasil tem um projeto de relatório de transparência para os próximos anos. Não estamos nesse nível, estamos muito longe. Mas ele apresenta um modelo a ser seguido porque é inevitável. O cliente, o investidor quer transparência. Então, um escritório como esse, com serviço, com uma reputação, facilmente abriria capital e facilmente teria, com certeza, uma expansão muito grande. Querem ver um outro nó dessa situação toda? Para vocês verem como é incoerente o sistema normativo com a realidade? Nós estamos falando, então, que os escritórios não são empresas. E isso induz, inclusive, a uma alteração da natureza da responsabilidade civil, né? Se objetiva e tudo mais. Claro. Por outro lado, nós vemos notícias quase todos os dias de escritórios que fazem fusões, cisões, incorporações. O que seria também diametralmente oposto à natureza jurídica do negócio de acordo com a lei. Então, para vocês verem que não há esse casamento entre o que está proposto na lei e o que acontece no mercado todos os Gustavo, dias. Não sei se tu lembra no passado, acho que até menos, porque eles fizeram uma forma transversa de entre aspas, contornar a lei. Escritório do exterior, estrangeiros que queriam trabalhar no Brasil, queriam ser sócios de escritório de advocacia no Brasil. Teve uma questão muito forte de vedação, proibição, e eles acabavam fazendo um contrato de parceria aqui atrás, que a atividade que tinha sinergia continuou a operar. Sim. Ou seja, não poderiam ser sócios, mas com contratos laterais aqui poderiam trabalhar juntos. Então, é uma coisa mais, como o Gustavo falou, da dissonância, ou melhor, da dissonância entre a realidade que se impõe, que o mercado, a realidade se impõe. E nesse caso, em relação Eduardo, o que gerou muito problema, inclusive, foi matéria extensa da revista Piauí, eu não vou citar o escritório, nem brasileiro, nem americano, mas existiam situações de progressão na carreira em que os executivos de um passavam e eram promovidos de um para o outro. Então, tinha toda uma correlação entre esses escritórios, ou seja, em que pese a proteção legal da OAB com relação à preservação, e assim, é importante, e aí eu faço esse questionamento, a OAB hoje faz essa preservação para que a advocacia no Brasil seja exercida eminentemente por escritórios de advogados brasileiros. Portugal fez isso recentemente, fechando a torneira com relação aos advogados brasileiros que ali atuavam também, Sim. que se sentiram prejudicados. A gente faz muito desse proteção aqui também. Mas a despeito dessa proteção, essa proteção ela não é completamente impermeável, completamente falha de pequenas rupturas ou meios para que as coisas escoem. Vocês acham que num caminho mais próximo
há necessidade de se robustecer essa proteção ou tem que abrir, na opinião de vocês? Eu acho que é uma realidade. Não tem como fugir da realidade. Hoje, essa caracterização da advocacia como uma atividade não empresária, ela é puramente conceitual. E eu acho que isso gera, principalmente para quem está começando na advocacia, para quem está iniciando as suas atividades na advocacia, um problema muito grande. Porque pode induzir esse profissional mais recente a não se profissionalizar. Perfeito. A não criar boas práticas comerciais, a ter mais dificuldade de gerir a sua própria reputação, a sua parte financeira, a sua parte de governança. Por conta da agressividade dos que vierem para cá? Não, por essa questão mais conceitual dele não poder ser empresa. É isso. Esse é o ponto que ele está levantando. Concordo com o Brian, é o mindset do advogado. Ele é criado numa cultura. E ele não gostou. Gostou? É sensacional, é um espetáculo. Baixou o coach. E aí o que acontece? Ele é criado numa cultura e a realidade sempre é outra. Sobre os escritórios de fora, alienígena, como tu gosta de falar, os tributaristas adoram de falar legislação alienígena e etc. Eu, como advogado tributário, posso falar isso. Então o que acontece? Eu vejo o seguinte. Eu acho, como o Brian falou, é o mercado. Eu acho sim que tem que ter a regulação, mas não a vedação. A proibição por existir, é proibido, é vedado, não vai colar porque o mercado é diferente. Mas você tem que regular isso. Eu acho que a regulação em todos os níveis é aceita no mercado. Eu não estou falando uma regulação que vai, volto a dizer, a vedar ou proibir ou criar barreiras assim absurdas. Mas a regulação, em certo nível, eu acho aceitável, eu acho bom. É pior é você fingir que não aceita e fazer contrato lateral aqui. E tem outro ponto, sair dos estrangeiros. Muito escritório grande, o que ele faz? Como um advogado vai virar sócio? São práticas societárias de mercado. Eu vou usar, fazer stock option, eu vou fazer um contrato diverse com o advogado, colocar um período de cliff. Tudo isso vai funcionar para quê? É uma prática de mercado societária que o escritório acaba usando para uma pessoa que está cedendo na carreira virar sócio. O mercado se impõe. Não há jeito, Jansen May. Você continuar assim com terno e gravata, é você. O mercado é assim. Entendeu? Não muda. Então, assim, o mercado impõe a nossa realidade, em todos os níveis. Não estou falando só de economia. É transversal, sustentável, social e econômico. É assim que eu penso, né? Não sei se os nossos amigos aqui pensam de forma diferente, nossos sócios aqui, mas eu vejo dessa forma e ele está sinalizando que estamos perto do final de mais um episódio brilhante desse podcast Falatório FB. É com vocês aí. Eu gostaria de abrir, então, para as considerações finais nesse tema bastante intrincado, que gerou, inclusive, opiniões bastante diversas entre nós aqui. Quais são as suas ponderações finais, Gustavo, Brahim? Bom, eu concluo aqui com essa constatação, né, da divergência bem grande entre a normativa vigente hoje no Brasil e a realidade. Acho que nós temos um caminho árduo aí para tentar uma convergência nisso. Não adianta fechar os olhos porque está amadurecendo no mercado. E acho que nós vamos precisar de instrumentos normativos mais modernos para poder ir regulando isso. Até porque não vai parar por aí. A digitalização dos negócios vai continuar acontecendo e vai trazer outros desafios, seja para a advocacia, seja para, por exemplo, a atividade cartorária, que hoje em dia já começa a sofrer essa digitalização. Começa não, ela já está bem avançada nisso. E tudo isso vai gerar uma alteração nesse contexto do mercado da advocacia. Então, acho que nós precisamos refletir e propor evolução, né, para o nosso ordenamento jurídico para poder contemplar essa atividade. Eu comentaria aqui como uma espécie de fechamento, fazendo só uma reflexão, inclusive, aqui com relação à arbitragem. Desde do século passado, pela Convenção de Nova York, vem se estimulando muito essa possibilidade de trânsito livre de sentenças arbitrais e sua executibilidade em todos os países. Se eu tenho essa globalização da arbitragem e, portanto, uma unificação de procedimentos para essa executividade das sentenças arbitrais, como evitar que essa globalização fique localizada em um campo muito específico dos conflitos comerciais de modo geral? Sim, claro. Não tem como. Sim. Essa globalização necessariamente, e eu acho que por boas razões, ela acaba se espraiando também para outros campos do direito e a tendência é que vai ser chegada a hora, o momento de se modernizar como se pensa, como se desenha a advocacia aqui no Brasil, para que ela incorpore boas práticas e não apenas fique enclausurada em um modelo de advocacia mais
mais vetusto, mais antigo e que é muito irrefletido também, né? Não deixa de ser uma atividade econômica organizada, Claro. que é o conceito mais básico de empresa. Não tem por que se apegar a Sim. estruturas conceituais que não reflitam a realidade. Então, Perfeito. E as suas reflexões, ponderações finais? Eu estou de acordo com o Brahim, com o Gustavo. Eu acho eles trouxeram dois enfoques diferentes. Eu acho que eu concordo com os dois enfoques que eles trouxeram aqui, de situações diferentes, a própria questão da arbitragem, a própria questão do contexto normativo diferente da realidade. Eu acho isso é uma questão importante. E eu acredito, para os escritórios nacionais é o seguinte: os escritórios nacionais que não estão adequados, eu diria isso, com as práticas de mercado, estão fora de um crescimento esperado para os próximos anos, para o crescimento esperado agora e o crescimento ainda mais para os próximos anos. Então, Ou seja, quem fica enclausurado está fora desse mercado. Então, na prática, ou você se adequa às práticas ou você está fora de qualquer nível de competição adequado. Não é nem que não vai progredir, vai ser engolido Totalmente. pela concorrência que tende a se abrir não só a interna nacional, mas a do que pode vir internacional. no futuro, exatamente. Senhores, agradeço mais uma vez a presença de todos, de todas também que estão nos assistindo. Nos encontraremos numa outra oportunidade. Agradeço mais uma vez a presença. Se vocês tiverem questionamentos, sugestão de temas ou perguntas mesmo, que a reflexão desse debate pode suscitar em qualquer um de vocês, mandem e-mail para contato@fonsecabrasil.com.br. Muito obrigado e uma excelente tarde, ou manhã ou noite a todas e a todos. Muito obrigado. Valeu.